Glória a Deus, que bom estarmos mais uma vez aqui, amém? Nós estamos falando então nessa série sobre o plano de Deus. Eu quero ler com você João capítulo 15, versículo 15. Ou melhor, o tema exato, né? Deus tem um plano. João 15, 15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Gente, essa série que eu tenho pregado sobre Deus tem um plano, ela não é nenhuma novidade, ela fala dos fundamentos da fé. Mas é impressionante como nós somos capazes de errar justamente nos fundamentos. Como a gente precisa refletir sobre isso, porque muitas vezes a igreja se afastou das coisas mais essenciais. Só para vocês terem uma ideia, quando Lutero se levanta, traz princípios que provocam uma reforma na igreja e um movimento tão gigantesco, a grande descoberta de Lutero foi a salvação pela fé, que é aquilo que é mais óbvio nas escrituras do Novo Testamento. Então, Deus tem um plano e nós precisamos entender esse plano na sua inteireza e precisamos viver esse plano, amém? Então, eu quero começar hoje, o nosso tema é sobre Deus tem um plano. E é um plano de comunhão, é um plano de relacionamentos, amém? Então, eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente iniciar. Por que as pessoas buscam a Deus? Quais são os principais motivos pelos quais vocês acham que as pessoas buscam a Deus? Ou para ficar mais direto e prático, por que é que você busca a Deus? Como é que foi na sua experiência, quando você se converteu? O que é que te levou a buscar a Deus, a vir à igreja? O que é que foi? Algumas pessoas buscam a Deus por medo. Estão com medo de ir para o inferno, estão com medo das consequências dos seus pecados e buscam a Deus por medo. Outros buscam por religiosidade. Eles sabem que existe algo eterno, existe algo além desse mundo, e eles procuram então definir uma religião para a sua vida, né? E buscam por religiosidade, ou porque foram ensinados dentro de uma religiosidade. Muitos, acho que aqui tem muita gente, buscam a Deus porque precisam de um socorro. Quem buscou a Deus inicialmente porque precisava de um socorro? Estavam numa situação em que por algum motivo precisava de uma solução que você não conseguia encontrar sozinho. Muitos buscam hoje em dia também procurando prosperidade, por necessidade material, financeira. Outros buscam a Deus simplesmente porque querem ter um conhecimento do sobrenatural. Querem conhecer as coisas espirituais. Outros buscam a Deus por amor, por gratidão. Olha, eu quero dizer para você que todos esses motivos e outros que eu talvez não tenha dito aqui, são válidos. Como ponto de partida, muitas vezes pode ser o medo, pode ser a necessidade financeira, pode ser um socorro, não importa qual foi o motivo inicial que fez você buscar a Deus. Mas a gente precisa entender do ponto de vista de Deus o que é que Ele quer, qual é o plano de Deus, amém? E aqui eu queria lembrar mais uma vez a Marlena dirigindo o louvor. Eu não preciso conversar com ela, não preciso ligar para ela, eu não preciso dizer qual é o tema, porque Deus vai lá e fala tudo antes. Então, quando começou o louvor aqui, eu pensei, a primeira música vai ser excelente para a gente cantar no final. Aí depois eu pensei, não, agora é a última. Não, qualquer uma, pode escolher, Marlene. Porque todas elas falavam sobre relacionamento com Deus. Todas elas falavam sobre comunhão. Amém? Então, eu quero dizer para você, Deus tem um plano, e esse plano é de comunhão. Esse plano é de relacionamento. Se você buscou a Deus inicialmente por causa de um socorro, não tem problema. Deus tem o socorro, amém? Mas Deus não quer só ser o seu pronto-socorro. Se você buscou a Deus porque precisava de algum recurso material por prosperidade, não tem problema. Deus é o dono do ouro e da prata e Ele tem prosperidade para a sua vida. Mas Deus não é simplesmente um seguro contra a pobreza. Se você buscou a Deus por um problema de saúde, Ele é Rafá, Deus que cura. Mas Ele não é também o nosso pronto-socorro para as nossas dores, para as nossas doenças. Você precisa entender que Deus quer muito mais. Deus quer ter relacionamento conosco.
O plano de Deus, desde o início, na criação, era se relacionar com o homem, era demonstrar o seu amor, era se relacionar. Ele criou o homem como um ser capaz de se relacionar, para que pudesse manter essa comunhão. E quando entrou o pecado no mundo, Deus nunca desistiu do seu plano. E Ele foi providenciando meios para que nós pudéssemos nos voltar a Ele, nos relacionar com Ele. E o que é a vida eterna que nós vamos ter diante do Senhor? Relacionamento eterno, vida eterna na presença de Deus. O que é salvação? Vida eterna na presença de Deus. O que é perdição? Separação eterna de Deus. Então todo o plano de Deus sempre foi comunhão, sempre foi relacionamento. E se você se relacionar com Deus em outra base, você está perdendo, e perdendo muito. Você não está entendendo o plano de Deus. Amém? Então eu quero falar com vocês hoje sobre Deus tem um plano, e é um plano de comunhão. Deus tem um plano, é um plano de relacionamento. Amém? Primeiro argumento, primeira ideia que eu quero trazer para vocês aqui é a respeito do maior mandamento. A primeira prova, a primeira demonstração de que o plano de Deus é um plano de comunhão, um plano de relacionamento, é o primeiro mandamento, o maior de todos os mandamentos. Está lá em Mateus 22, 35 a 40. Mateus 22, 35 a 40 diz: E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o primeiro, o maior de todos os mandamentos é amor. Deus nos manda amá-lo de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Deus quer que nós nos relacionemos como família, e Deus quer que nós nos relacionemos com Ele como Pai. E não existe amor sem relacionamento, não existe amor sem comunhão. Eu não amo alguém e desejo vê-lo longe, sim ou não? Se você tem inimigos, espero que não os tenha, inimigo você quer ver longe, mas quando você ama alguém, você quer ver perto, próximo, junto de você. Eu me lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha uma oficina de pintura de carros, e os amigos às vezes iam lá e diziam assim: olha, vê lá, hein, faz um preço de amigo. E eu respondia para eles assim: eu só trabalho para amigos, os inimigos nem passam aqui na porta. Amigos a gente quer ter perto, amigos a gente se relaciona, amém? E quando Deus diz que o maior de todos os mandamentos é o amor, é porque Ele quer se relacionar com você. Mas e Deus também nos ama? Porque Ele mandou que nós o amássemos e amássemos o próximo. Mas Deus também nos ama? Claro! O versículo mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo, Ele começou, partiu dele a iniciativa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então em toda a Bíblia, o plano de Deus é claro, é se relacionar, é restaurar a comunhão que foi perdida quando o pecado entrou na humanidade. Se você continua se relacionando com Deus na base simplesmente de troca, na base de buscar solução para os seus problemas, na base de encontrar prosperidade, ou na base da religiosidade, você está perdendo, e perdendo muito. Você pode até começar, você pode buscar a Deus inicialmente por qualquer desses motivos, mas quando você encontra Jesus, quando você é encontrado por Ele, quando você descobre o amor de Deus, quando você entende o que Jesus fez por você, você precisa buscá-lo para ter comunhão, para se relacionar, amém? Você não pode buscar a Deus simplesmente no domingo para cumprir um compromisso religioso. Você não pode buscar a Deus de vez em quando. Você não pode buscar a Deus só quando tem um problema, uma luta. É preciso amar a Deus, e amar a Deus de todo o coração.
Você vai procurar vencer o pecado, não simplesmente porque é algo errado, mas porque você ama a Deus e porque o amor de Jesus está no seu coração e por causa desse amor, você quer estar na presença de Deus. Amém? Então, todas aquelas outras questões podem existir no início, mas nós precisamos entender que temos que andar com Jesus, que Ele nos ama e que nós precisamos amá-lo. O medo e a religiosidade muitas vezes têm substituído esse relacionamento de amor. E quando a gente se relaciona por medo, por religiosidade, a gente acaba se afastando de Deus. O medo não faz você se aproximar de alguém, faz você se afastar. A primeira reação quando você tem medo é dar um passo atrás ou fugir. Então nós não podemos nos relacionar com Deus o tempo todo baseado no medo. Nós não podemos nos relacionar com Deus baseados na religiosidade, porque a religiosidade é um substituto falso para a comunhão. Religiosidade significa praticar rituais sem vida, significa obedecer tradições sem vida. Deus quer se relacionar com você baseado no amor. Ele te ama, Ele quer que você o ame e que você o conheça. Então nós precisamos examinar a nossa vida e ver se há em nós algum desses substitutos do amor pautando a nossa relação com Deus. Nós precisamos nos relacionar com base no amor. Então Deus nos ama, Ele continua nos amando apesar do pecado, Ele continua nos trazendo para perto de si, e nós não podemos deixar que qualquer tipo de pensamento ou entendimento errado nos afaste do amor de Deus. Então eu quero lembrar a você aquela pergunta inicial: por que é que as pessoas buscam a Deus? Por que é que você busca a Deus? Que seja por causa do amor, amém? Que seja por causa do grande amor de Deus que foi demonstrado por Jesus ali na cruz, e que você responda a esse amor amando também a Deus, e que isso seja a base do teu relacionamento. Que você não se relacione com Deus de vez em quando, em alguns momentos, mas que Ele seja presente na tua vida para sempre, amém? Pode aplaudir o Senhor? Antes de ir para o próximo ponto, quero dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas nos escrevem hoje em dia através das redes sociais. Sabe qual é a pergunta mais frequente de todas? Sabe qual é o problema que mais aflige as pessoas que estão mantendo contato com a gente através do YouTube, das redes sociais? Pastor, será que eu perdi a minha salvação? Será que Deus me ama ainda porque eu cometi um pecado? Será que eu cometi o pecado imperdoável? Será que o Espírito Santo ainda habita em mim? Ou ele se entristeceu e foi embora? Quando nós nos relacionamos com Deus na base do medo e da religiosidade, esse tipo de pensamento vai vir sempre à tona. Porque nenhum de nós é perfeito. E nenhum de nós é capaz, pelos seus atos, de merecer a bênção de Deus ou merecer o céu, a eternidade. Só quando a gente entende o amor de Deus e a gente se relaciona com Deus na base do amor, esse medo todo vai embora. O perfeito amor lança fora o temor, amém? Segunda verdade que eu quero trazer para vocês aqui, que nos ajuda a entender esse plano de Deus baseado no amor, baseado no relacionamento, baseado na comunhão, é o distintivo da nova aliança, a quebra do paradigma da religiosidade. Aqui eu vou ampliar um pouquinho aquilo que eu falei no primeiro ponto. A nova aliança quebra o paradigma da religiosidade. Há uma mudança na nova aliança muito clara sobre como nos relacionamos com Deus. É muito importante você entender que a revelação de Deus é progressiva. O homem caído não podia entender todo o plano de Deus. E Deus foi revelando o seu plano de uma maneira gradual, progressiva. E o máximo, a plenitude da revelação de Deus é a encarnação de Jesus. Hebreus diz que Deus nos falou muitas vezes pelos profetas, aos nossos antepassados, e hoje Ele nos fala em Jesus. A nova aliança é superior à velha aliança. A velha aliança foi trazendo elementos, trazendo revelação, e nós temos o máximo então da revelação de Deus, o máximo do entendimento da vontade de Deus, do plano de Deus em Jesus. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos claramente que
que as pessoas se relacionavam com Deus de uma maneira religiosa. A coisa mais importante nos tempos antigos era cumprir a lei, os mandamentos e os rituais todos que eram apresentados. Eu não estou dizendo que a velha aliança estava errada, ela era perfeita no momento em que ela foi destinada. Ela era perfeita para aquele momento inicial, para começar a trazer os homens para Deus, para revelar as coisas aos homens, para revelar Deus aos homens. Mas à medida que ela foi progredindo, no próprio Antigo Testamento, você percebe a revelação progressiva. Lá em Oséias, por exemplo, capítulo 6, versículo 6, Deus diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Misericórdia quero e não sacrifícios. Quando eu li esses textos na primeira vez, quando eu li Isaías, fala muito sobre isso, não é? Deus dizendo assim: eu não quero que vocês venham oferecer sacrifícios. E aí eu dizia: mas espera aí, não foi Deus que instituiu os sacrifícios? Não foi Deus que instituiu os princípios da velha aliança? Como é que ele agora está dizendo que ele não quer? Simplesmente porque as pessoas foram transformando aquilo que era para ser um meio de relacionamento, um meio deles se aproximarem de Deus, saberem que existia a possibilidade de um perdão. Eles transformaram isso num ritual, um ritual frio, um ritual sem vida, sem comunhão. Então, mesmo na velha aliança, há uma progressividade na revelação. E chega um momento em que Deus diz assim: eu não estou pedindo para vocês sacrifícios, eu estou pedindo que vocês mudem o seu coração. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Quero que vocês amem uns aos outros e que vocês amem a mim. Porque o primeiro e grande mandamento já estava na velha aliança: amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E eles estavam esquecendo das coisas mais importantes e transformando tudo num ritual. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, então, em João 13:34, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Parece que aqui Jesus amplifica ainda mais, né? Eu não só devo amar ao próximo como a mim mesmo, mas eu devo amar como Jesus amou. Então toda a revelação vai progredindo para que na nova aliança nós cheguemos ao máximo do entendimento. E qual é o máximo do entendimento sobre a vontade de Deus? O plano de Deus é um plano de comunhão. O plano de Deus é um plano de relacionamentos. O plano de Deus é demonstrar o seu amor e fazer com que nós possamos viver eternamente na sua presença, numa comunhão plena. Amém? Glória a Deus. Mas então significa que os mandamentos da velha aliança, os mandamentos morais, não têm valor? Não, não significa que não tem valor. Mas até mesmo eles só têm valor quando são praticados por amor. Você deve conhecer 1 Coríntios 13, o texto que diz, aquele texto lindíssimo que fala sobre a primazia do amor, e que ele diz que eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, e se não for por amor não vale nada. Então hoje nós precisamos entender que a nova aliança nos coloca num outro patamar de revelação e de conhecimento. Eu sou discípulo de Jesus e não de Moisés, amém? Moisés é importante dentro do plano de revelação, no exemplo de vida, nos princípios que viveu na presença de Deus, nos princípios que Deus nos trouxe inicialmente, mas as coisas foram caminhando para um ápice que é Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu entendo a maneira como Deus quer se relacionar conosco hoje. Se eu, como um crente, como alguém que vem à igreja, como alguém que crê em Jesus, me relacionar com Deus somente na base de Moisés, na base da lei, eu vou viver cheio de dúvidas. Como as pessoas têm dito: será que eu perdi a salvação? Será? Cheios de temor, de angústia. E Jesus veio para quebrar isso, para anular isso. O amor de Deus foi derramado de maneira abundante sobre as nossas vidas. A graça de Deus foi derramada de maneira abundante sobre as nossas vidas. O maior distintivo da verdade de Jesus, do Novo Testamento, em relação a tudo que você conhece por aí, é a graça. Em nenhum outro lugar existe graça. Todas as religiões são baseadas em fazer e receber somente. A graça
aquele favor imerecido, aquele amor que a gente não mereceu e vem da presença de Deus, só existe através do sacrifício de Jesus. Então, lá em João 15, o texto inicial que eu li, diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quantos aqui creem que Deus é Senhor? Levante a mão. Todo mundo. Quantos aqui são servos de Deus? Que bom que você sabe disso. Mas Jesus está dizendo assim: eu já não vos chamo de servos, eu chamo vocês de amigos. Então é bom manter a ideia de servo. Sim, eu sirvo a Deus, portanto sou servo de Deus. Deus é Senhor, isso nunca vai mudar. Mas esse Deus que é Senhor e de quem nós somos servos, diz assim: mas eu trato vocês como amigos, tá bom? Amém? O povo na velha aliança tinha dificuldade até para entender Deus como Pai. É Jesus quem revela Deus como Pai, você sabia? Leia o Velho Testamento e você não vai ver quase nada da revelação de Deus como Pai. Deus era o Senhor dos exércitos, Deus era o eterno, mas Deus como Pai, foi Jesus quem revelou. Então nós precisamos vê-lo como um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus que nos chama de amigos, para que nós entendamos o que é a vida com Deus. O plano de Deus é um plano de comunhão, o plano de Deus é um plano de relacionamento. E a nova aliança quebra esse paradigma da religiosidade, baseado em rituais somente, e nos traz para uma comunhão viva. Vou contar uma ilustração para vocês. Quando nós estávamos lá na rua Pio XI, antes ainda do templo na Vila Leopoldina, nós fizemos uma reforma no templo. E um empreiteiro, uma pessoa que prestava serviços, veio lá para olhar as coisas. E ele não era um cristão evangélico, mas tinha alguma fé em Deus. E ele olhou para aquele galpão, não muito diferente desse aqui, mais simples, menor. E ele disse: olha, vocês precisavam fazer alguma coisa diferente. Por que vocês não levantam esse telhado? Eu falei: como assim levantar o telhado? Isso aqui é um galpão, já está construído. Sim, por que você não faz uma coisa grandiosa, suntuosa? Porque quando você entra num lugar assim grandioso, dá uma ideia da grandeza de Deus. E eu disse para ele: não é isso que a gente quer mostrar para as pessoas. A gente quer mostrar para as pessoas que isso aqui é um lugar onde nós estamos em família. A gente quer mostrar que Deus está perto e se relaciona conosco. Eles já sabem que Deus é grande, eles precisam entender que Deus está perto também. Amém? Então aquela pessoa tinha aquela ideia antiga. Você já entrou em alguma grande catedral? Especialmente no Brasil tem algumas, mas quando você vai a grandes monumentos religiosos do passado, eles eram gigantescos, construídos de uma maneira muito fria, impessoal, e tudo fazia você ter a ideia então de que o eterno é algo muito grande, mas muito distante. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma igreja onde todo mundo entenda que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Terceiro e último ponto que eu quero mostrar para vocês, ampliando agora esse segundo, é sobre a obra de Jesus, a remoção das barreiras. Preste atenção, olhe para a vida de Jesus, olhe para o ministério de Jesus, olhe para os ensinos de Jesus, olhe para o Evangelho e veja como tudo o que Jesus fez foi para quebrar barreiras. A primeira grande barreira que tinha que ser quebrada era a do pecado. O pecado era a maior barreira de todas. Nós estávamos inaptos, incapazes de nos relacionar com Deus por causa do nosso pecado. A Bíblia diz claramente que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, o problema não é Deus, não é Deus que encolheu a sua mão, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso é o que a velha aliança nos revelou, que nós estávamos numa situação terrível, triste, de pecado, de separação.
E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender para que a gente entre no relacionamento com Deus. Precisamos aceitar que existe um problema. E esse problema se chama pecado. E todos nós somos pecadores. E o pecado nos afasta de Deus. Impede que esse Deus santo possa ter comunhão conosco. Jesus veio então para romper, para acabar com essa barreira. E lá em Colossenses 2, 13 e 15 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Nós temos vida juntamente com Ele, é num relacionamento com Deus. Perdoando todos os nossos delitos, repita, todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida. Se foi cancelado, ninguém mais pode cobrar, amém? Se foi cancelado, não está mais na mão do diabo. Se foi cancelado, eu não tenho mais que viver com medo. Se foi cancelado, eu tenho acesso à presença de Deus por causa dos méritos de Jesus, amém? Cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus foi lá e pregou na cruz. Tinha um contrato que dizia que você era devedor. Tinha um contrato que dizia que você tinha uma dívida e você não podia pagar. Jesus pegou esse contrato, rasgou e fincou ali na cruz. Então Jesus removeu a barreira do pecado que nos afastava da presença de Deus. E o versículo 15 diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você sabe de quem Jesus está falando aqui? Quem que são principados, potestades? Está falando do diabo, dos demônios, que antes afligiam a nossa vida. O diabo que é chamado de adversário, acusador. Sabe o que acontece quando o diabo tenta te acusar diante de Deus, por causa dos seus pecados? Ele é envergonhado. O texto diz claramente que eles foram publicamente envergonhados, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O sangue de Jesus anula o poder do diabo de trazer acusação contra a tua vida. Jesus removeu a barreira do pecado. Ele nos trouxe o perdão que nós não podíamos conquistar. Todas as pessoas que tentam se relacionar com Deus na base do mérito sofrem angústias, porque é impossível a gente fazer o suficiente para merecer o perdão de Deus. É impossível que a gente consiga viver uma vida tão santa, tão perfeita, que a gente tenha certeza de que somos agradáveis a Deus sem o sacrifício de Jesus. E todas as religiões que tentam criar uma maneira do homem chegar até Deus são um fracasso, porque nós não podemos chegar até Deus se Ele primeiro não descer até nós. E Ele desceu em Jesus. Então, quando nos relacionamos com Deus pensando que rituais vão nos salvar, quando nos relacionamos com Deus pensando que algum tipo de sacrifício vai nos salvar, quando a gente cria meios de se autoflagelar, e tem muita gente se autoflagelando hoje. Talvez você não esteja se chicoteando, mas está se chicoteando emocionalmente, se ferindo através da culpa, se ferindo achando que você não merece nada e que você não tem a bênção de Deus e que você se acomoda a uma vida infeliz, a uma vida miserável. Muitas pessoas estão tentando se chegar a Deus, se autoflagelando, se castigando. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Foi pago por Jesus ali na cruz. Amém? Então nós precisamos nos relacionar com Deus baseados no amor. 1 Pedro 2,24 diz assim: levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente e deles triunfou na cruz. Mais uma vez, o texto fala sobre vitória, sobre o perdão e sobre o diabo envergonhado ali na cruz. Então, Jesus quebrou a barreira do pecado que nos afastava de Deus.
Todos nós somos pecadores e todos nós somos aceitáveis diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus ali na cruz. A segunda barreira que Jesus quebrou foi a barreira étnica. Porque inicialmente na velha aliança, Deus precisou formar um povo para começar a se revelar ao mundo. Você sabe que todos os povos antigos eram politeístas? A primeira revelação de fato sobre Deus ser um só, foi quando Deus então começa a formar um povo. Deus chama Abraão, Deus depois traz a lei através de Moisés, e ele começa a formar um povo, mas Deus não formou um povo porque ele queria só um povinho. O erro de Israel foi ter pensado que como eles eram o povo de Deus, então eles eram o único alvo da bênção de Deus. Deus trouxe Israel como instrumento. Eles eram o povo de Deus para revelar a glória de Deus ao mundo inteiro. Então, quando Jesus vem, agora a salvação é para todo aquele que nele crê. Não existe mais barreira étnica, não importa qual é a sua nacionalidade, não importa qual é a sua descendência, não importa em que lugar você vive. 1 João 5,1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é gerado. Você pode ser pobre, rico, de qualquer nacionalidade, não importa, jovem, velho, se você entregar o teu coração a Jesus, e você que já fez isso, você tem acesso pleno à presença de Deus. Deus não tem um povo de segunda classe, um povo de primeira classe, todos nós somos igualmente alvos da graça de Jesus, amém? Então a barreira étnica não existe mais. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, não somente um povo, não somente as pessoas de uma determinada religião. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o caminho está aberto, e é por isso que a gente precisa pregar o Evangelho, porque as pessoas precisam saber. A boa notícia do Evangelho é essa: o acesso está disponível para eles, mas eles precisam crer, eles precisam decidir, eles precisam buscar, eles precisam conhecer esse Evangelho, senão vão continuar tentando viver um relacionamento com Deus religioso, em que parte daqui para cima, tentando encontrar um caminho. O caminho já veio, e veio através de Jesus, amém? E a terceira e última barreira que Jesus veio romper é justamente a barreira ritual. Lá em João 4,23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Veja o que Jesus estava revelando ali: chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Agora não estamos mais limitados a conhecer uma fórmula, não estamos mais limitados a um tipo de religiosidade, a um tipo de ritual. Olha, se você souber fazer tal ritual, você vai ser abençoado. Você conhece muitas ideias religiosas no mundo que são baseadas nisso? Existe um segredo espiritual que só os iluminados conhecem, não é? Aqui o segredo espiritual foi revelado para todo mundo. É a graça de Jesus. Não existe um ritual que vai nos fazer mais fortes, mais espirituais, de um nível superior aos outros. E tome cuidado, porque até mesmo dentro da igreja evangélica, as pessoas às vezes se convertem e traz o pensamento religioso errado que elas tinham no mundo para dentro da igreja, e começam a querer criar castas de cristãos, não é? Como se houvesse os mais iluminados e os menos. A iluminação vem através da palavra de Deus, a iluminação vem através do Espírito Santo que habita em todos nós. A iluminação vem quando você busca Deus e quer realmente conhecê-lo. Nós podemos então andar na presença de Deus, e não importa onde você esteja. Sabe, você não está na presença de Deus só quando está reunido aqui. Muitos cristãos até hoje estão mantendo um pensamento religioso, um pensamento ritual, e quando não estão no culto, eles acham que Deus não está tão presente na sua vida. Muitas pessoas têm propositalmente mantido um relacionamento frio com Deus,
não entendem que o plano de Deus é um plano de comunhão, se mantêm mais ou menos longe de Deus para poderem viver a sua vida mais ou menos mundana. E aí quando eles precisam mesmo de alguma coisa, quando o calo aperta, quando a situação fica difícil, aí eles vão procurar um irmãozinho de oração para orar por eles. É pecado, gente. Viver longe de Deus, propositalmente, viver uma vida mais ou menos, e depois ficar procurando os que buscam frequentemente a Deus para ter uma solução, é criar um ídolo, é criar um intermediário, quando Jesus veio para acabar com os intermediários. Jesus veio para acabar com as barreiras, veio para abrir um caminho direto de você com o Senhor nos céus. Você tem um caminho livre, um caminho direto para a presença de Deus, e se você abrir mão disso, você está optando por uma vida miserável, optando por uma vida medíocre, optando por viver uma vida mais ou menos, onde você pode manter certos pecados, onde você pode cuidar da sua vida sem precisar perguntar nada para Deus, e aí na hora que a coisa der errado, você vai lá, irmão, por favor, ora por mim. Veja bem, não quer dizer que nós não podemos orar uns pelos outros, lógico, devemos orar uns pelos outros. Não quer dizer que você não deve buscar ajuda de oração quando você tem uma luta especial. Claro que deve, a comunhão é para isso mesmo. Não quer dizer que não existam pessoas mais maduras que podem te ajudar no momento que você está fraco. Claro que sim, tudo isso é bom. O errado é fazer isso de propósito. O errado é viver longe de Deus de propósito. Viver longe de Deus numa vida de uma comunhão fria, mais ou menos, e na hora do aperto só buscar a Deus. Deus tem um plano, e esse plano é um plano de comunhão. Deus tem um plano, e esse plano não é um plano de rituais, é de vida com Deus. Amém? O acesso então foi democratizado. Agora nós não dependemos de um sacerdote, de um lugar específico para Deus nos abençoar. Imagine, você sai de férias, está viajando, longe, e aí você precisa buscar Deus, e Deus não vai te atender porque você não está no templo? Deus não vai te atender porque não tem um pastor para orar por você? Não, o acesso é livre, democrático, é pleno. Você tem acesso pleno à bênção de Deus, amém? 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero pois que os homens orem em todo lugar. Não é só no domingo, não é só no templo, não é só quando está na igreja. Em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, eu vi certa vez um pastor, um falso pastor, pregando na TV, e ele dizia assim: olha, nós vamos ter um culto aqui na rua tal hora, e você vem aqui porque Deus vai te abençoar. Até aí tudo bem, está tudo certo. E ele disse assim: mas se você não tem fé, venha sem fé mesmo, porque você vai ser abençoado pela minha fé. Eu falei, começou a ficar nublado. Se ele está desafiando a pessoa a vir, mesmo estando fraca, e que ele vai ajudá-la, ok, está tudo bem. Mas eu comecei a perceber que o discurso dele ia caminhar para um lugar errado. E aí houve um momento em que ele disse assim: e se você tem fé, guarde a sua fé na gaveta, porque eu sou o homem que Deus escolheu para te abençoar nessa noite. Aí não dá para continuar a ouvir. Jesus não dizia isso. Jesus dizia, quando curava alguém, ele dizia assim: a tua fé te salvou. Jesus curava alguém, ele dizia assim: grande é a tua fé. Ele nunca disse: guarde a sua fé na gaveta, porque eu vou te abençoar. E ele podia dizer, ele tinha autoridade para fazer isso, ele tinha autoridade para te abençoar do jeito que ele quisesse, mas ele não dizia isso. Ele fazia questão de frisar a tua fé. Você precisa buscar, você precisa se relacionar com Deus. Então muitas vezes existem pastores, igrejas, nesses movimentos modernos que nós vemos nos nossos tempos, que estão negando o que Jesus fez. Jesus veio derrubar as barreiras, e em vez de ensinar as pessoas a buscar a Deus, cientes de que não existe barreira,
Eles estão criando barreiras, estão criando intermediários, estão criando uma burocracia. Você vai ser abençoado se você fizer a campanha de tal jeito, se você der isso. Tem sempre, se você falar com tal pastor, se tal apóstolo orar por você. E aí começam a aparecer todo tipo de desvios, criando barreiras, quando Jesus veio derrubar as barreiras. Você pode hoje entrar na presença de Deus. Você que está me ouvindo aí pela internet, você pode se sentir fraco, pequeno, você pode ter pecado, você pode ter pecado por muito tempo, você pode ter cometido os piores pecados. Deus te ama, Jesus morreu na cruz por você, e se você se arrepende dos seus pecados, se você clama a Deus, Ele vai derramar graça sobre a sua vida, vai te trazer restauração no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé um instante e orar a Deus. Como eu disse, essa mensagem não é uma novidade, mas pode estar sendo uma novidade para muita gente, porque nós erramos nas coisas essenciais. Deus tem um plano e muitas vezes a gente não conhece o plano de Deus. A gente está vivendo a nossa vida com Deus baseado em conceitos ou preconceitos que nós temos, em religiosidade que a gente aprendeu lá no mundo. A gente está se relacionando com Deus, talvez baseado em feridas que a culpa trouxe nos nossos corações. A gente precisa conhecer o plano de Deus. E o plano de Deus está em Jesus. Ele nos chamou não somente para ser o nosso socorro nos momentos difíceis, embora Ele seja. Não somente para trazer cura quando você está doente, embora Ele tenha cura para nós. Ele nos chamou para comunhão, para relacionamento. Ele nos chamou para destruir as barreiras que foram criadas pelo pecado e nos levar para estarmos eternamente na sua presença. E aí, mesmo que eu passe por lutas aqui, eu sei que eu estou com Deus e que Deus está comigo. Eu sei que eu tenho um destino eterno, eu sei que eu tenho comunhão com o Pai, eu sei que Jesus morreu na cruz no meu lugar e que não existe nada nesse mundo que possa me separar dele. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você nessa manhã a renovar a sua comunhão com Deus, renovar a sua mente e a maneira como você se relaciona com Deus. Não crie barreiras, não deixe que o diabo crie barreiras para a sua comunhão com Deus. Não crie você mesmo, optando por uma vida fria, morna, mais ou menos buscando a Deus e procurando a Deus só nos momentos de necessidade. Ande na presença de Deus e desfrute da comunhão que Ele tem para você, amém? Quero orar com você agora. Se alguém aqui, nós não temos visitantes hoje, mas talvez você já tenha vindo mais de uma vez à igreja e nunca tenha de fato entregado a sua vida a Jesus. Se você quer hoje começar esse relacionamento com Deus, receber essa graça, o perdão de Jesus, entregar sua vida a Ele. Se você quer fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus, eu quero que você levante sua mão bem alto para que eu ore por você. Há alguém aqui hoje que quer fazer essa oração? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há alguém mais? Eu não estou vendo. Alguém mais hoje quer entregar seu coração, sua vida a Jesus? Você que está nos vendo pela internet, talvez até mesmo no futuro, assistindo essa gravação, você pode entregar o seu coração a Jesus. Basta uma oração dizendo: Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Faça essa oração junto comigo. Você que está tomando essa decisão, diga: Senhor Jesus, eu creio que na cruz o Senhor pagou o preço dos meus pecados. Eu creio que o Senhor veio para me trazer graça, para que através do teu sacrifício eu receba perdão e possa ter comunhão contigo. Eu te entrego a minha vida. Muito obrigado por me dar salvação, vida eterna, no nome de Jesus. Amém. Você que é servo de Deus que já entregou sua vida a Jesus, ore junto comigo agora também. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada um de nós, ó Deus, para que não estejamos escravos, presos a qualquer entendimento errado do Evangelho, para que não estejamos presos à religiosidade, para que não estejamos criando barreiras que o Senhor já derrubou. Abençoa cada um de nós para que saímos daqui conscientes
e prontos para viver o plano do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem um plano de comunhão, um plano de relacionamento, que ninguém aqui aceite menos do que isso, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.